Boa noite a todos os nossos seguidores aqui do Fatos Não Esquecidos. Como você já sabe, Fatos Não Esquecidos tem como proposta apresentar de maneira muito simples, muito natural, em uma conversa e um bate-papo, a humanização dos nossos governantes, dos nossos líderes, das nossas autoridades. E o objetivo do nosso programa é tornar conhecido justamente aqueles que têm a responsabilidade de dar resposta à sociedade. E sempre eu costumo dizer aqui que por trás de um governador do estado, de uma prefeita, de um deputado estadual, de um senador, tem um pai de família, tem um homem, tem um sonhador. E esse homem tem uma esposa que cria a expectativa, o orgulho de ter um esposo como deputado, ou um filho que quando vai para a escola vê um projeto do pai que se sente tão orgulhoso. E então é muito importante que a gente traga nesse programa essa aproximação da autoridade com a nossa população e dizer que por trás de um mandato tem um ser humano. E a gente tem justamente essa proposta de trazer aqui aqueles que fizeram a história de Roraima, que estão fazendo a história de Roraima e que por si só já são uma proposta de futuro para o nosso estado. E eu tenho assim o orgulho, o privilégio de ter hoje aqui na nossa banca para bater um papo muito rico o meu amigo, o meu irmão, o deputado estadual Marco Jorge. Como vocês já sabem, Marco Jorge iniciou na gestão pública, sendo superintendente da pesca e agricultura do governo federal aqui no estado de Roraima. Gerou admiração, fez um belíssimo trabalho, trouxe relacionamento e isso lhe projetou de uma maneira meteórica. E ele chegou a galgar ao cargo de ministro em 2 governos. E o Marco Jorge tem uma marca interessante, que desde a criação do estado de Roraima, nós tivemos apenas 2 políticos roraimenses que chegaram a ser ministro. Um não pôde permanecer, porque não tinha moral ilibada e a imprensa não permitiu. E o Marco Jorge é um orgulho para o estado de Roraima, que não foi apenas ministro do governo da Dilma, como foi ministro do governo do presidente Michel Temer. E fez muito, e nós vamos falar sobre a sua atividade no ministério. Também, quando trouxe essa bagagem do governo federal para o estado de Roraima, o Marco Jorge também assumiu a Secretaria de Cultura e fez um trabalho extraordinário na Secretaria de Cultura. E ainda mais, se tornou secretário do governo do governador Antônio Denário como secretário de Planejamento. E deu um tom diferente no planejamento do estado de Roraima. E aí foi mais ainda. Marco Jorge assumiu a Cefaz e fez o estado de Roraima, em uma crise, arrecadar mais do que o ano anterior. Esse jovem promissor, com uma folha extraordinária, prestado ao Brasil, ao governo do estado de Roraima, e agora é um legislador. Foi eleito deputado estadual por conta dessas qualidades que eu me esforço aqui de ser justo, mas eu tenho certeza que ela é maior. E por isso está aqui conosco para bater um papo com a gente, para a gente conhecer melhor o nosso entrevistado, o deputado estadual Marco Jorge. Eu sempre inicio, Marcos, aqui a nossa entrevista, fazendo uma pergunta muito básica. De onde é natural o deputado Marco Jorge? E o que lhe fez se encantar com o estado de Roraima? Boa noite, Fará. Boa noite a todos que acompanham o programa Fatos Não Esquecidos. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Eu cheguei aqui em Roraima criança, então minha família já estava aqui. Meus pais, na realidade, fugiram para casar. Meu avô era muito bravo, ele era do tempo do coronelado, e tinha um casamento certo entre o meu pai e a minha mãe,
E meu avô se aborreceu ali com alguma coisa no momento e disse: Olha, não vai ter mais casamento. Meu pai, também metido a duro, fugiu com a minha mãe. Eu já nasci no Rio de Janeiro, mas na realidade sou filho de nordestinos. Meu avô já estava aqui à época de território. E quando ele se instalou aqui em Roraima, eu ainda criança vim para cá em 87, 1987, para o querido município do Caroebe, que na época era uma vila do Baliza. Então, onde eu primeiro cheguei aqui em Roraima foi no município do Baliza. Nasci no Rio, mas tenho minha vida toda aqui desde a infância, então não tem como não ser roraimense, né? Paranaense, é, o Marco Jorge, eu conversei, nós tivemos aqui um outro entrevistado nosso do sul do estado, que é o Wilton Xavier, e dizendo que o sul do estado foi muito generoso com o estado de Roraima. De lá a gente tem o senador Messias, o Jonathan de Jesus. Você é o senhor? Como é que você quer? Você, Né? Então, você, com certeza. então, tem você que veio do sul do estado, e o sul do estado proporcionou para o estado de Roraima personalidades bastante interessantes. E o que fez o Marco Jorge discutir e entrar na vida pública, discutir as causas políticas e se envolver com a questão política no estado de Roraima? Como é que tu te envolveu com a política partidária? Bom, primeiro está no sangue. A minha família lá na Bahia é uma família conhecida na política. Nós tivemos lá primos do meu pai que chegaram a chefiar o governo do estado, né? O João Duval Carneiro foi governador, foi senador, João Henrique foi prefeito de Salvador, e primos que foram deputados, enfim, estava no sangue. Embora não tivesse contato ali, minha família paterna sempre esteve na política. Mas aqui em Roraima, eu tenho um tio, o tio Haroldo Costa, que foi vereador no Baliza junto com o João Pereira na década de 80. Assim como o João Pereira foi ali o mentor político do senador Messias e depois do Jonathan, né, o patriarca da família, o meu tio foi vereador junto com ele no primeiro mandato, o tio Haroldo Costa, que foi também o nosso incentivador da política. Né? Eles foram homens não apenas desbravadores do nosso estado e do nosso sul de Roraima, mas também faziam política por paixão. Veja que vereador não tinha salário naquela época. Eles faziam política com seus próprios recursos. Meu tio era comerciante, tinha lá um mercado ao lado do finado português, lá em Caroebe, também era proprietário ali de lotes, produzia. Então, eles tiravam do seu recurso para fazer o melhor pelo Baliza, por toda a região e por Caroebe, que era também ali uma vila do município do Baliza. Você assumiu presidência de alguns partidos, né? E eu me lembro que a gente teve sempre grupos de presidentes de partidos. Sim. E uma das coisas que não é fáceis, que a gente às vezes imagina, um partido fez um deputado, fez 3 deputados. Isso é fácil fazer, não é fácil formar grupo. E aqui eu quero dar um testemunho de que o Marco Jorge é um exímio líder partidário. Foi uma pessoa que assumiu o partido e todos os partidos que ele esteve na frente sempre exerceu uma liderança extraordinária e conseguiu ter mandato. Tu tem um currículo extraordinário. Qual foi o primeiro partido que você assumiu a coordenação política e assumiu a presidência e conseguiu eleger mandatário no partido que tu presidia? Coordenação política do PTN, hoje Podemos. Né? Na época era PTN, eu assumi a secretaria-geral do partido e ali a articulação política quando nós começamos a montar os grupos de candidatos. Presidência já do Republicanos, que na época era PRB. Eu ajudei a fundar o Republicanos. E começou como PMR, Partido Renovador Municipalista. Quando o saudoso vice-presidente da República, José Alencar, entrou ali na formação do partido, ele sugeriu, a partir do registro no TSE, que o nome fosse republicano, porque a nossa principal bandeira do partido era justamente o quê? Nós atuarmos, né? E tem sido assim, ainda hoje é o nosso principal fundamento,
atuarmos de maneira republicana. E aí ele disse, não, vamos colocar PRB, Partido Republicano Brasileiro. Já em 2017 e 2018, eu coordenei um grupo de estudos para a reestruturação do PRB. E depois de ouvir diversos especialistas sobre a condução do presidente Marcos Pereira, nosso presidente nacional do partido, nós trocamos não apenas o nome para Republicanos, mas também colocamos ali todo o nosso alinhamento político, de um partido que defende os valores cristãos, que defende a família, que defende o conservadorismo, que defende ali os conceitos de direita. Então, o Republicanos tem hoje também não só a maturidade, né, enquanto partido, nós fundamos o Republicanos em 2005, mas também leva as características que fizeram o Republicanos se tornar este grande partido. Então, eu sempre coordenei, sempre fui conhecido, montamos G8, G10, montamos vários grupos, ajudei diversos presidentes de partido, meus amigos, mas só tive 2 filiações na vida. Uma foi no PTN antes da fundação do Republicanos, e depois fundamos o Republicanos. Isso já há 17 anos, mantenho a minha filiação única no Republicanos. E veja que, assim, outro critério que nós temos adotado no partido e que me ajudou muito na minha carreira pública é primarmos pela boa técnica, por fazermos um trabalho técnico nos governos onde participamos. E vou citar aqui um exemplo muito claro. O governador Tarcísio foi eleito pelos Republicanos, é do nosso partido, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Nós apoiamos aqui o presidente Bolsonaro desde 2018. Aqui nós coligamos com o então PSL na eleição do governador Denário e do presidente Bolsonaro, onde elegemos o senador Messias, inclusive no nosso partido. Em 2022, apoiamos novamente o presidente Bolsonaro pelas características ali da candidatura que estava posta em relação às demais que nós tínhamos no momento. Mas eu, enquanto servidor, nos locais onde passei, sempre procurei fazer um trabalho técnico, assim como o Tarcísio também o fez, guardadas as proporções do Tarcísio, que ganhou projeção em São Paulo, se tornou governador lá em São Paulo. Mas veja que nós trabalhamos juntos no governo Dilma, eu e o Tarcísio. O Tarcísio estava no DENIT, eu estava no Ministério do Esporte. Eu era lá o secretário executivo, que é o vice-ministro, e sempre que assumia ali o ministério, estava de maneira muito coordenada com todos os quadros mais técnicos do governo. Veio o governo do presidente Michel Temer, me tornei ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. O Tarcísio foi para uma assessoria na Casa Civil da Presidência da República, pois veio o governo Bolsonaro. Tarcísio foi convidado para o Ministério da Infraestrutura e eu recebi 2 convites. No começo, para compor o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que fica no Ministério da Justiça, estaria sob a coordenação do ministro Moro, e depois para assumir o Ministério da Cidadania. E por que recusei? Por que não fui trabalhar com o presidente Bolsonaro? Porque havia assumido um compromisso aqui com o governador Denário, de ajudar, de auxiliar o governador Antônio Denário a recuperar a economia do Estado. E cumprir com esse compromisso até o final, porque eu entendo que o nosso compromisso com Roraima deve ser maior do que qualquer outra oportunidade. Então estou abordando isso aqui. Perfeito. E muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, como é que você consegue trabalhar em governos diferentes? Primeiro porque a gente precisa tratar a coisa pública com seriedade. Entender que o dinheiro público é para ser utilizado para benefício da população, não para benefício próprio de ninguém. Então, por isso, sempre me mantive nos cargos por onde passei, sem nenhum tipo de problema, graças a Deus. E segundo, porque sempre coloquei o interesse público acima de qualquer coisa. Na nossa concepção do Republicanos, primeiro deve estar sempre o interesse público, depois o interesse coletivo. Um grupo de pessoas, de uma associação, até mesmo do partido, onde a gente discuta aquilo que é bom para a sociedade. E depois o interesse individual, em última instância, que também pode ser observado, desde que de maneira republicana, de maneira séria, de maneira correta, e assim a gente tem tocado os espaços onde a gente passa. É interessante porque com essa bagagem que você construiu dentro do partido, veio a questão de suas indicações, né? Então,
aí você foi indicado para Superintendência da Pesca. Foi. No E governo Dilma. No governo Dilma. E Isso. quando você assumiu a superintendência, qual era o desafio da Superintendência da Pesca e qual foi o teu mérito que você avalia na tua gestão naquele período? O principal desafio era cuidar de pessoas, cuidar dos pescadores e pescadoras do nosso estado e ajudar a desenvolver a piscicultura em Roraima. Veja que nós tínhamos o dobro de inscritos no Registro Geral da Pesca, porque a gente tinha muita gente que tinha carteirinha de pescador, mas de fato não pescava. Eu também fiz toda uma revisão e cortei pela metade, sem prejudicar ninguém, conversando com as pessoas, explicando na forma da lei quem tinha direito à carteirinha e valorizando o pescador. Cada vez que eu chegava em Caracaraí, eles diziam: olha, Marco Jorge, tem que combater os piratas. Tem muita gente tirando o nosso direito e a gente fica com medo de não receber o nosso seguro, porque ficam falando que tem muita gente que não pesca, e é verdade, tem muita gente que não pesca e está aqui com a carteirinha. Então, nós fizemos uma revisão geral das carteirinhas de pescador, incentivamos a piscicultura em Roraima, a produção de tambaqui, a produção também do pirarucu, incentivamos a educação também, com cursos técnicos, em parceria com o Instituto Federal, tanto no Amajari, para termos ali um curso de nível superior voltado para a piscicultura e também cursos técnicos para o aperfeiçoamento das pessoas que já trabalhavam com a piscicultura. Fizemos o programa do Caminhão Feira do Peixe, vendendo peixe a preço de produtor para a sociedade. Muita gente se lembra, ainda hoje fala: Marco Jorge, eu lembro que no seu tempo tinha o caminhão do peixe vendendo peixe a R$ 5 o quilo para todo mundo, e eram as filas, rapaz. Peixe fresquinho ali, tirado no dia, que era levado direto para o produtor. E a gente disponibilizava em vários pontos da cidade. Alguns, inclusive, depois viraram pontos de venda de peixe, como ali no Jockey Club, né, perto da pista do Jockey. Ali era onde eu estacionava o caminhão Feira do Peixe, e depois virou um local de venda de peixe, e vários outros locais que a gente atendia. Também fazíamos uma aproximação com as comunidades. Nós criamos união itinerante a cada 3 meses. Eu descia com diversos serviços para as comunidades do Baixo Rio Branco. Levava a Receita Federal para cuidar ali do CPF, levava o INSS para fazer algum benefício, muitas vezes auxílio maternidade, algum auxílio doença ali que as pessoas precisavam. Já recebeu atendimento naquele momento. O Ministério do Trabalho, que era o responsável na época, hoje é o INSS, na época era o Ministério do Trabalho, para pagar o seguro-defeso, tirava a carteirinha de pescador dos pescadores lá na comunidade. Veja que a gente tinha pescador morando na beira do rio sem carteirinha, e muita gente aqui na cidade que tinha carteirinha e não pescava. Então a gente reorganizou o setor. E eu não tinha estrutura. A estrutura era uma casinha de 100 metros quadrados, que chovia mais dentro do que fora, na Major Williams, onde hoje é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e não tinha condição alguma. Construímos uma sede nova, onde hoje é a sede da Superintendência do Patrimônio da União. Aquele prédio foi construído na minha gestão. Entreguei ele pronto, peguei do zero. Enfim, foi muita coisa. A gente fez um trabalho extenso na época da Superintendência da Pesca e valorizando na ponta. E veja que muita gente dizia para mim: olha, você vai perder voto com esse negócio, tirando carteira. Pelo contrário, o Jonathan Jesus, hoje ministro do TCU, meu candidato a federal, inclusive nas eleições de 2014, 2018, foi o mais votado em Caracaraí, com o trabalho das nossas bases, né, dos nossos amigos lá de Caracaraí, mas também com o trabalho que nós levamos dos pescadores. Reconhecendo. Sem dúvida. Depois desse trabalho exitoso, como foi o convite para o Marco Jorge ser ministro? Como é que tu recebeu esse convite? Recebi com muita alegria. Na época eu estava secretário da Cultura aqui do estado. Eu terminei o período na Superintendência da Pesca e recebi um convite da governadora Sueli Campos para assumir a Secretaria da Cultura. Então fiquei de janeiro a outubro de 2015 à frente da Secretaria da Cultura. Fizemos a revitalização de espaços importantes, como o Anfiteatro e a Galeria de Artes lá no Parque Anauá, onde depois, já no Ministério do Esporte, junto com Messias e Jonathan,
eu trouxe ali recursos para fazermos a agora já inaugurada pista de atletismo e todo aquele complexo esportivo que está lá, um complexo que leva o nome do Rivaldo Neves, inclusive, engenheiro Que é Rivaldo uma Neves. justa homenagem. Justa homenagem, foi indicação minha, inclusive, a homenagem que foi prestada a ele. Mas na época da Secretaria da Cultura fizemos um trabalho próximo com os artistas. Até hoje os artistas mantêm contato comigo, dizendo: olha, você foi um cara que abriu as portas da Secretaria da Cultura para gente, que fez com que coisas importantes que estavam paradas na época andassem. Recuperei convênio dos pontos de cultura, retomamos o Arraial do Parque Anauá, que estava 3 anos sem ser realizado, paguei todos os convênios no mês de abril com tempo para as quadrilhas juninas receberem e investir ali nas suas apresentações. Fizemos a retomada também da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinando os projetos dos artistas em todo o estado. Enfim, a gente fez um trabalho de recuperação da cultura em Roraima. E isso também chamou atenção a nível nacional. O cara foi lá para pesca, a coisa deslanchou. Lá na cultura pegou um negócio que estava ruim e os artistas estão lá falando bem dele. Aí foi quando o partido me convidou. Disse: olha, nós temos aqui a função de secretário executivo, que é o vice, é o adjunto do ministro. E nós estávamos na época de organização dos Jogos Olímpicos. Olha o tamanho do desafio. E disse: olha, diz que tu é bom aí para resolver pepino. Vou logo te avisar que tem um ano de Bolsa Atleta que o governo federal não está pagando, os convênios das confederações nenhum ainda foi firmado, e tem pepino aqui para todo lado. Topa vir? O Marcos Pereira e o Jonathan me ligando. Jonathan e o Marcos Pereira, eu topo. Entendeu? Para mim não existe tempo ruim. Tem uma cadeira para sentar? Tem uma cadeira. Tem uma mesa para eu sentar atrás? Tem. Então é comigo a bronca, eu vou para aí. Vamos trabalhar. E entreguei todas as estruturas dos Jogos Olímpicos com antecedência, não deixando que o país passasse pela vergonha que nós tivemos ali na Copa do Mundo. E veja, Fará, e todos que nos acompanham, que nós tínhamos problemas diversos. Nas arenas carioca, por exemplo, projetaram as arenas sem a climatização. Imagina como é que um atleta de altíssimo rendimento vai conseguir competir dentro de um ginásio. Não vou nem dizer da climatização exata ali para aquela determinada modalidade esportiva de altíssimo rendimento. Inclusive no caso de para-atleta, cadeirante, como ele não sua, precisa ter uma temperatura altamente regulada para evitar, inclusive, que ele passe mal, que tenha ali alguns problemas. Não era nem isso da melhor temperatura, não tinha previsão de climatização. Então, desde problemas básicos como este, até mesmo revisar os recursos destinados para cada obra. E aquilo que a gente chama na área técnica, cortar ali, glosar recursos. Recuperamos ali, cortamos, economizamos mais de 40 milhões na época que estavam com sobrepreço. Só para ter uma ideia, muitas vezes as pessoas perguntam: Marcos Jorge, como é que todas as suas contas foram aprovadas? Pô, porque eu cuido do recurso público, entendeu? A gente coloca ali para fiscalizar, tem zelo. E tivemos Jogos Olímpicos históricos aí, eu tenho muito orgulho de ter participado da organização. Partiu daí o convite. Depois que nós fizemos também esse trabalho no Ministério do Esporte que chamou a atenção, aí depois veio o convite para ministro da Indústria e Comércio. E qual o desafio do Ministério da Indústria e Comércio? Principal desafio Quem na época? Tá assistindo? Goguinha? Goguinha é meu amigo de muitos anos. Já ficamos atolados em 2006 na Vicinal 11, lá do Caroebe. Meu amigo de atoleiro. Abraço, Goguinha. O principal desafio do Ministério da Indústria e Comércio foi ajudar o país a recuperar a economia. Nós estávamos com a economia ladeira abaixo. A presidente Dilma sofreu ali impedimento por conta principalmente do cenário econômico e da falta de diálogo com o Congresso na época. E aí veio o impeachment. E nós estávamos com um PIB de menos 3,6. A coisa estava muito ruim. E veja que 83% das riquezas do país estão vinculados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Tanto que no atual governo o vice-presidente foi nomeado ministro da pasta. Então é uma pasta altamente estratégica. Estratégica, importante. Importantíssima, onde já se sentou como ministro Ulisses Guimarães, para ter uma ideia. Não vou nem falar dos outros que sentaram. Temos hoje um vice-presidente da República, um dos caras que sentou lá como ministro foi Ulisses Guimarães. E eu tive a honra de conduzir o Ministério da Indústria e Comércio.
Então nós tínhamos esse desafio. Eu entrei lá no mesmo cargo que eu estava no esporte, como vice-ministro do presidente nacional do partido, Marcos Pereira, e com a saída dele, em janeiro de 2018, eu assumi o ministério como titular. E nós fizemos todo um trabalho estudando os setores econômicos, quais nós precisávamos incentivar para ajudar na retomada da economia, num trabalho conjunto com os outros ministérios da área econômica, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, este foi o principal desafio. E digo mais, as principais políticas de desenvolvimento estavam sendo questionadas pela Organização Mundial do Comércio. Então, quando a política é julgada e ela é condenada, chamam na linguagem do comércio exterior de uma política que sofreu um painel na Organização Mundial do Comércio e teve ali, portanto, um julgamento contrário. Tá? Explicando aqui em palavras menos técnicas, foi reprovada. Foi isso, foi reprovada. Então nós tivemos que refazer a política automotiva, transformando o Inovar Auto no Rota 2030, a política automotiva mais moderna no mundo na atualidade, reunir os principais especialistas do setor automotivo para incentivar tantas importações, acabamos com a barreira comercial das importações, como também incentivar a produção nacional de veículos e trazendo novas tecnologias. Nós lançamos à época, por exemplo, o primeiro carro híbrido flex do mundo, o Prius, depois o Toyota Corolla, né, que funciona a energia, funciona com álcool e funciona com gasolina, entre outras tecnologias. Fizemos o portal único do comércio exterior. Então hoje as empresas têm facilidade para exportar. Diminuiu pela metade o prazo das exportações e das importações. Também foi trabalho nosso. Todo o sistema Siscomércio, que é o sistema de comércio exterior, nós reestruturamos. Hoje qualquer economista, analista, consegue entrar nos sistemas de comércio exterior e tirar dados de exportação e importação por município, por produto, por segmento. E isso tudo foi um trabalho que nós fizemos de reorganização. No total, foram mais de 90 políticas e programas que nós entregamos para o país. Que é uma coisa que a gente sente falta, sabe, Fará? A gente fica vendo hoje o governo federal retomar políticas de 20 anos. E nós precisamos entender aquilo que é mais importante para o momento. Lógico que tem coisa que não vai ficar antigo nunca, como, por exemplo, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. A gente entende ali, é fundamental o direito à moradia, né? O acesso ali também é um benefício, alimentação. Mas mais do que isso, quais são as políticas de incentivo à geração de emprego e renda? Veja que o estado de Roraima destoa de toda a região norte. Em Roraima, graças ao trabalho do governador Antônio Denário, cuja equipe eu tive a honra de poder compor na área econômica, nós viramos essa página. Nós temos mais carteira assinada do que beneficiário do Bolsa Família aqui em Roraima, o único estado do norte. Porque nós priorizamos o quê? Geração de emprego e renda, dignidade. Melhor política pública é o quê? É o emprego. Existem 2 endereços que dão dignidade para qualquer pessoa, eu não canso de dizer isso. É o endereço da sua casa e o endereço do seu trabalho. Então a gente precisa fazer com que as pessoas se desenvolvam, que tenham condição por si de, com suor, ganhar o seu pão e manter a sua família, e não ficar ali apenas amarrado num programa. Mas tudo bem, a gente defende que é importante termos ali o acesso a esses programas. Mas quais são os programas do governo federal para incentivar a produtividade, a melhoria do ambiente de negócios, o desenvolvimento econômico, a autonomia das pessoas? Então, assim, a gente não viu até agora, 6 meses, o que temos de proposta efetiva para o desenvolvimento das pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente critica o governo que aí está, não é apenas por criticar, não é? É porque a gente quer e tem expectativa que o Brasil vá para frente, que o estado de Roraima cresça, que a gente não fique ali apenas discutindo coisas que já estão ultrapassadas. Esse teu comentário ele é muito oportuno. Eu até gravei uma série de três vídeos que eu digo justamente isso, que Roraima voltou ao passado e não chegou ao futuro. E aí eu trato justamente isso, porque na posse do ex-governador Neudo Campos, quando o ex-governador Tomás estava passando, o primeiro governador
fazendo o primeiro ato da troca de faixa para o outro governador, para o seu sucessor, o Otomar dizia para o Neudo que ele teria um desafio ao assumir o governo do Estado em 95, 1º de janeiro de 95. E qual era o desafio? O asfaltamento da BR-174, isso nos anos 90. Nós estamos discutindo o asfaltamento da BR-174. A questão da energia, que o Neudo discutiu na época do Fernando Henrique, a questão da energia de Guri. O que é que nós estamos discutindo hoje? A energia de Guri. Estamos sofrendo o equívoco, porque a energia de Roraima tem que ser a energia de Tucuruí, não a de Guri, mas nós voltamos, retroagimos ao tempo e está discutindo. E fazendo uma pesquisa, eu estava vendo, presidente do Brasil vai na França e diz que irá tirar os garimpeiros da área Yanomami no estado de Roraima. Quem era o nome desse presidente? Fernando Collor de Mello. As notícias são as mesmas, só mudam os personagens. E Roraima precisa ter. Isso é a culpa da classe política roraimense? É uma mentalidade de Brasília, que impõe a nós ainda uma visão muito provinciana, de que a gente é província de Brasília. E tira de nós justamente a oportunidade de pegar, eu sempre digo, um dos maiores patrimônios do estado de Roraima é a BR-174. E nós não temos o direito de deixar a BR-174 sem que não tenha esse asfalto, esse cuidado, porque ela é o único meio de transporte que a gente tem, fora a questão aérea. Portanto, esse seu comentário ele é muito oportuno. Ele é muito oportuno porque o estado de Roraima precisa de cabeças, de homens públicos, capazes de enfrentar o cotidiano. Isso aqui nós temos que resolver agora, mas nós precisamos ter um olhar para o futuro, para dizer, olha, nós vamos ampliar nossa área produtiva, vamos ampliar o aumento da piscicultura, do grão, do gado, vamos aumentar o emprego, e a população precisa justamente que o homem público diga como isso será feito e trazer justamente isso. E eu acredito que o governador Antônio Denário ele trouxe essa boa expectativa para a nossa população e fez muitas políticas públicas eficientes. Deixa eu te fazer aqui eu te fiz esse comentário justamente para me te fazer a questão dessa pergunta. Você fez, eu estou fazendo um tour aqui na tua história, e aí você voltou de Brasília a convite do governador Antônio Denário. Quando ele lhe convidou, ele lhe fez um desafio. Lhe convidaram para que você assumisse o planejamento, a Secretaria de Planejamento. Exatamente. E aí a minha pergunta é justamente isso. Qual foi o desafio do secretário Marco Jorge na Secretaria de Planejamento? E o que é que foi feito com essa perspectiva de olhando para o futuro? O principal desafio foi retomar a credibilidade do Estado. Roraima estava completamente em descrédito. Nenhum empresário queria vender para o governo do Estado, porque a fama que o governo tinha era de não pagar. Mal pagador. Mal pagador. Não vou vender para o governo não vai pagar. Então, e por que isso era importante? Porque se o empresário confia no executivo, confia no Estado, ele confia na economia e começa a investir. E a gente faz a roda da economia começar a girar. Ao mesmo tempo, eu precisava revisar os indicadores econômicos, verificar, por exemplo, quando o IBGE faz uma pesquisa, ela tem impactos no Estado. O FPE, por exemplo, para quem não sabe, ele é calculado com base na renda média domiciliar, em uma pesquisa chamada PNAD contínua, que mede todos os anos a renda média. Então, quanto menor a renda da população, maior é a participação no Fundo de Participação dos Estados, no FPE. E Roraima, com a população crescendo muito, maior crescimento do país, nós crescemos em 2 anos, o que era esperado crescer em 15. Então, todos as peças de planejamento projetavam em cima dos dados do IBGE. E tivemos também o quê? Uma superlotação dos serviços públicos, principalmente de saúde e educação, muita demanda.
E eu tinha que olhar isso tudo, tinha que olhar isso tudo e planejar e ir auxiliando ali o governador e ao mesmo tempo pensando em trazer recursos para o Estado, ao mesmo tempo limpar o nome do Estado no Serasa dos estados, que é o CALC, onde se você não tiver limpo, você não recebe recursos do governo federal. Eram vários os desafios. E nós enfrentamos com muita coragem. O governador me convidou e ainda estava ministro em Brasília. O presidente Temer tinha me dado a responsabilidade de cuidar das ações da intervenção no âmbito do governo federal. Tínhamos um interventor aqui, nomeado pelo governo federal, já o governador Antônio Denário, mas fui eu quem trabalhou as medidas provisórias e levei para a assinatura do presidente Temer os 225 milhões para pagar os 4 meses de salário atrasado dos servidores, por exemplo, saiu de orçamento do MDIC, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, dos 3 ministérios da área econômica, que eu saí catando recurso ali de um e de outro e levei para o presidente assinar. Inclusive, quem quiser checar, está nas minhas redes sociais, está lá no Facebook. Dia 17 de dezembro de 2018, a primeira medida provisória. E depois no dia 20, se eu não me engano, 22, 23 por aí, está lá também a segunda medida provisória. Onde a gente primeiro criou as condições de repasse. Por que teve que ser 2 medidas? Porque todas as contas estavam bloqueadas pelo judiciário. Então nós tivemos que criar um caminho e depois colocar o recurso para que o dinheiro efetivamente chegasse na ponta, chegasse para pagamento dos servidores, tanto efetivos como terceirizados, e as pessoas pudessem ter uma ceia de Natal. Veja que nós estávamos em dezembro e nós assumimos o compromisso de pagar todo mundo antes do Natal para que todos tivessem o dinheiro do bolso para pagar os empréstimos, para recuperar aquilo que tinham perdido, um tinha vendido uma moto, outro tinha se desfeito de um bem, e comprar também rancho e comida para colocar na mesa. Então, como eu estava envolvido nisso tudo, né, envio aqui de viaturas da Força Nacional, envio de ambulância, envio desses 225 milhões, 710 mil para ser mais preciso, 225 milhões, 710 mil para pagar as contas do Estado ali até dezembro, tudo estava passando por mim. O governador disse: olha, Marco Jorge, você precisa continuar me ajudando, eu preciso que você assuma a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Eu falei: governador, tenho 2 perguntas para lhe fazer. Ele: não, pode fazer. Primeiro, eu vou ter autonomia? Ele disse: você vai ter autonomia. Eu digo: porque eu não quero interferência. Né? Muitas vezes chega ali uma ponderação ou outra, uma indicação ou outra que é boa, mas às vezes não é a melhor pessoa para aquele lugar. Eu preciso ter autonomia completa para mexer na equipe, para fortalecer os servidores que já estavam lá na CEPLAN também, bravos servidores da nossa Secretaria de Planejamento que me ajudaram e me ajudam muito, e ajudam muito o Estado. Vou ter autonomia? Beleza. Segunda pergunta. Cada decisão que for tomada, nós vamos conseguir olhar em conjunto, enxergando aquilo que é importante nos próximos anos, porque nós só vamos recuperar Roraima se nós tivermos ações com o olhar do governador de forma integrada, para nós fazermos o Estado desenvolver, atrair investidores, né, que é a grande pegada do governador. Ele consegue conversar com os empresários e investidores como ninguém, ele é um cara muito voltado para isso daí também, e fazer o trabalho de gestão que precisava ser feito. Deu autonomia, veja que em 3 anos nós dobramos a arrecadação do Estado. Nós saímos de 3,6 bi, né? Hoje nós temos uma receita corrente líquida de 6,8 bilhões. Então, praticamente dobramos a arrecadação do Estado. Você estava no planejamento e depois teve uma outra missão, que foi a Secretaria da Fazenda. E qual foi o desafio na Secretaria da Fazenda? Então, primeiro tinha que planejar e cuidar do FPE através dos estudos econômicos, né? Com o Fábio Martinez, inclusive, com o Diego Prandino, né? Com o Emerson Baú, com todo mundo que passou por lá, só fera. Né? Eu digo: bom, agora eu preciso cuidar da arrecadação, né? Porque uma coisa aqui é a política econômica, que faz a CEPLAN, política econômica e de desenvolvimento. Outra coisa é a política fiscal. E aí eu fui para a Cefaz, com a missão de aumentarmos a arrecadação sem perseguir ninguém. No meu período, nunca um fiscal foi na porta de um comércio, nunca foi lá perseguir absolutamente ninguém, nenhum município. Sempre disse: olha, a gente precisa fazer as coisas através da inteligência, aplicar aqui inteligência fiscal, combater, obviamente, aquilo que tiver errado, mas eu não quero perseguição para absolutamente ninguém. Eu quero, na realidade, estimular o empresário
a produzir mais, a gerar mais emprego, a investir mais no Estado. É isso que vai fazer a economia girar. E deu certo. Em um ano, nós aumentamos em 43% a nossa arrecadação do ICMS, recorde. O maior crescimento do país foi aqui em Roraima. E coroamos esse período com nota A do Tesouro Nacional. A maior nota de avaliação de um Estado foi do nosso período. Não é já o segundo ano consecutivo que o Estado recebe nota A, que é a chamada CAPAG, que é a capacidade ali de gestão econômica do Estado, que envolve também ali uma nota até mesmo para a tomada de empréstimos em instituições bancárias. Recebemos a avaliação do Banco Mundial, o segundo melhor estado, empatado com Minas. Ficou São Paulo, Roraima e Minas Gerais, em melhor ambiente de negócio avaliado pelo Banco Mundial. Não foi pelo Brasil, avaliado pelo Banco Mundial. BID, né? Não, pelo Banco Mundial. O Banco BID Mundial é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso. Avaliado pelo Banco Mundial, que avalia mais de 190 países no mundo. Roraima, nível de Brasil, ficou na cabeça aqui, ficou no pódio. Veio também o Instituto Mackenzie de Liberdade Econômica. O ministro Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura do Brasil, um grande empresário, que é também da academia, que toca esse instituto de uma das principais universidades do país, da Mackenzie, lá em São Paulo. Avaliou Roraima em primeiro lugar em liberdade econômica, com o trabalho que a gente fez de simplificação, dos acessos ali a serviços públicos também, que o governador Antônio Denário fez em diversas secretarias. Então, assim, todos os melhores indicadores vieram para o estado de Roraima a partir desse trabalho que nós fizemos. Mas pegamos uma coisa no fundo do poço. Roraima estava no fundo do poço. E o governador Antônio Denário, com essa equipe, falei aqui da equipe da área econômica, mas também das mais diversas secretarias, ajudou a tirar o estado de Roraima do fundo do poço. Verdade. Essa volta que a gente deu aqui na tua história, nós falamos, e todas elas estão voltadas muito pela questão do executivo. Você, na pesca, como gestor, quando foi para os ministérios como gestor. Parece que o desafio da história era sempre recuperar algo que estava desandando, estava distante daquilo que era para ser. Você veio e com a tua habilidade, com a tua competência, você recuperou. Você trouxe orgulho para a nossa Olimpíadas, para o povo brasileiro, que mostrou para o mundo a nossa capacidade. A questão da indústria e do comércio. Mais de 92 projetos. E a recuperação da cultura roraimense, quando foi secretário. A recuperação da questão fiscal do Estado, do planejamento. Mas aí você recebe agora uma outra missão. É uma missão dada pelo povo do estado de Roraima. Eu acredito que para você foi de um orgulho extraordinário ser eleito deputado estadual. E agora você tem uma outra missão, que é a missão de ser legislador, proporcionar boas leis e fiscalizar a execução das leis, do orçamento do estado de Roraima e ser o olho da sociedade na boa execução das políticas públicas. Minha pergunta são duas. Primeiro, qual foi o sentimento de receber a notícia de que o Marco Jorge foi eleito deputado estadual pelo estado de Roraima? E segundo, qual a dimensão que o Marco Jorge tem de ser hoje legislador do estado de Roraima? Bom, recebi o resultado da eleição com muita alegria e com muita humildade, e com sentimento de gratidão. Gratidão ao nosso grupo político, que sempre foi entusiasta da minha eleição, principalmente o senador Messias, o deputado, agora ministro do TCU, Jonathan Jesus, o governador Antônio Denário, vários amigos ali. A Darby, minha querida comadre, a minha esposa, a Rafaela, enfim. Todo o nosso grupo sempre teve ali a disposição de me apoiar em uma eleição. E recebi também com muita gratidão pela votação expressiva. Eu tive 7.624 votos em uma primeira candidatura para deputado estadual. Foi uma votação, de fato, muito acima do que eu
tinha em mente. Isso me trouxe ainda mais responsabilidade. E estando agora no parlamento, tenho assumido essas responsabilidades, tentando devolver para a população um trabalho voltado para as necessidades de quem está na ponta. Eu dizia na campanha que eu não iria para a Assembleia para enxugar gelo, mesmo, né, iniciando ali no primeiro mandato, mas que a minha preocupação era apresentar propostas que de fato tenham utilidade na vida do dia a dia das pessoas. Nós acabamos de aprovar duas leis que já estão valendo. Uma dá desconto no pagamento do IPVA em cota única a partir do próximo ano. Quando a gente mexe com o imposto, tem um critério da anualidade, então vai valer a partir do próximo ano. Então quem tem carro e moto, a partir de 2024, quiser um desconto, vai ter um desconto de 10% para o pagamento à vista do seu IPVA. Isso daí já é uma vantagem para, principalmente, quem viu ali o valor do IPVA aumentar nos últimos anos por conta da pandemia que aumentou o valor dos veículos. Então é possível dar mais do que isso? Eu não conseguiria como legislador, porque o deputado precisa apresentar estudo de impacto e não pode ter perca de receita para o executivo sob pena da lei ser inconstitucional. Então, para um desconto maior, a iniciativa teria que ser do executivo. Eu apresentei aquilo que era possível para um parlamentar apresentar em um imposto que hoje nós não temos nenhum tipo de desconto. Então, tenho explicado isso para a população e tenho recebido ali o carinho das pessoas dizendo que bom que nós vamos ter agora um incentivo para pagar o IPVA, que é um imposto que é obrigatório pagar todos os anos. O segundo que já está valendo, a taxa paga dos cartórios para registrar títulos definitivos de pessoas de baixa renda. Quem recebe um título do Iteraima, como regularização fundiária. Quando é que é feita a regularização? É quando a pessoa não tem ali uma renda alta, tem um terreno de até um módulo fiscal, quando é terreno rural, né, de 80 a 100 hectares ali, dependendo da região, é um módulo fiscal, e ganha até 5 salários mínimos por mês. E quem mora nas cidades, qualquer um dos 15 municípios de Roraima, e ganha até 3 salários mínimos por mês, e tem um terreno de até 360 metros quadrados, um 12 por 30, por exemplo. E tinha que pagar ali para registrar no cartório. Porque quem não registra não é dono. Então, quando chegava lá, se deparava com um custo alto. O que fazia? Não registrava. Pegava o título ali do Iteraima e deixava na gaveta. Agora não precisa pagar mais nada, já é lei. Lei 1836 de 2023. Não precisa mais pagar nem um centavo. Quem é de baixa renda recebeu o título lá no Iteraima. Nós estamos falando de mais de 14.500 beneficiários que ainda precisam receber seu título no Iteraima de terrenos rurais e mais de 6.500 beneficiários de terrenos urbanos que agora vão poder receber. Não vai pagar o ITCD, que antes de eu ser secretário da Fazenda pagava 4% do valor do terreno de imposto. Nós acabamos com isso junto com o governador Denário enquanto eu estava na Cefaz. Agora, como deputado, acabei com a custa cartorária, que também pesava no bolso do cidadão, para mais de 20 mil pessoas em Roraima que têm direito a título definitivo lá no Iteraima. Essa já é uma lei que está valendo e valendo para as pessoas que mais precisam. Então, todas as minhas propostas, eu apresentei 10 no primeiro dia de mandato e continuo apresentando projetos de lei. Todas são voltadas para as pessoas que mais precisam e para coisas que importam para as pessoas. Programa Pro Esporte, que já está em fase avançada lá na Assembleia para ser aprovado, que vai investir mais de 4,5 milhões por ano para a prática esportiva, investindo nos atletas, investindo nas confederações. Alteração da Lei de Incentivo à Cultura, injetando recursos também importantes para os nossos artistas locais, que fazem a economia criativa do Estado, e projetos de proteção à mulher, que também estão tramitando. Um deles, que já está próximo de aprovação, vai tornar obrigatório o acompanhante de escolha da mulher em todo exame que tenha sedação. Nós temos excelentes médicos aqui em Roraima, muito bons profissionais, mas nós vimos diversos casos na imprensa nacional de médicos ali que abusaram das mulheres, né? E isso traz muita insegurança. Então a mulher precisa ter ali o direito
O direito de ter uma pessoa, de ter uma pessoa da sua acompanhando. confiança, o seu marido, uma irmã, um amigo, A enfim, mãe. quem ela quiser, a mãe, acompanhando ali quando tiver sedação, quando ela estiver desacordada. Né? Muitas vezes a mulher acorda de um exame de sedação com um sentimento ali, às vezes até ruim. Puxa, o que aconteceu enquanto eu estava dormindo? Solitária, não é? Nós vamos acabar com isso daí, colocando, vai ser obrigatório. Tem um dispositivo da lei que vai tornar obrigatório também a fixação de um informe nas clínicas particulares e nos hospitais públicos também, da obrigatoriedade de entrar com acompanhante. E ainda, se quiser em qualquer outro exame levar um acompanhante também, vai ser direito da mulher. Se ela quiser, ela poderá também se fazer acompanhar. Facultativo. Então a gente precisa também cuidar das mulheres, cuidar do esporte, cuidar da cultura, cuidar do homem do campo, de quem produz, cuidar das pessoas em geral, quando a gente reduz o imposto e ainda se aumenta a arrecadação do Estado, porque mais pessoas, né, pagam em dia. É esse o trabalho que eu tenho feito na Assembleia. Uma das funções do parlamentar é parlar. Cabe ao parlamentar também usar a tribuna para expressar o sentimento do povo roraimense. E aqui em Roraima, óbvio que tem questões que são prerrogativas do governo federal, mas que afeta a nossa população. E você está num partido de direita, com formação de direita. E no governo Lula, nós tivemos um histórico. O êxodo da Raposa Serra do Sol, que é uma ferida ainda aberta ao povo brasileiro. O governo federal, aqui no estado de Roraima, tem 3 temas que eu gostaria de ter a tua opinião sobre isso. Ampliação de áreas indígenas e ampliação de áreas ambientais num estado igual ao nosso. E a falta de política do governo federal para abrigar os 20 mil garimpeiros. É porque se diz assim, o garimpeiro não pode garimpar em área indígena. Só que Roraima tem outras áreas que tem minério e que isso não é executado. E o governo federal, por exemplo, veio a grupos de ministros do presidente Lula. O presidente Lula passou 7 anos e 3 meses na presidência, no primeiro e no segundo mandato. Veio 2 vezes a Roraima. As 2 vezes que ele veio, foi sempre voltado na questão indígena, para tratar sobre questão indígena aqui no estado de Roraima. E ele veio agora a 3ª vez, já 2 vezes ainda nesse mandato, tratar sobre a questão indígena. Mas parece que eles esquecem os quase 20 mil garimpeiros que estavam lá na área Yanomami, estavam irregular porque o Estado brasileiro tem negado em fazer essa regulamentação. Então nós temos esses três temas, na verdade 4 temas, que é a questão mineral, a questão da ampliação de reservas indígenas e reservas ambientais e, por fim, essa questão da migração, que é um problema do governo federal e que afeta, como você já falou aqui, nos serviços públicos. Qual é a visão do republicano com relação a essas questões aqui no estado de Roraima? Nós entendemos que a nossa população indígena precisa ser priorizada, obviamente, que nós precisamos, inclusive, preservar a nossa cultura e preservar também os direitos e interesses desses mais de 11% da população de Roraima que são indígenas, em mais de 600 comunidades. O segundo estado com maior quantidade de comunidades em todo o país, só perdemos para o Amazonas. Agora, o estado precisa ser, obviamente, para todos. E Roraima tem dado a sua parcela de contribuição para a preservação. Entre áreas indígenas, áreas de conservação, RESEX, áreas de proteção permanente e outras, nós já temos aí mais de 67% do nosso território devidamente preservado ou demarcado. Mais do que os 65% do código previsto no Código Ambiental, inclusive para o zoneamento ecológico e econômico que nós já fizemos. E que, diga-se de passagem, ouvindo os nossos indígenas. Quando eu estava na CEPLAN, por exemplo, em um projeto inovador que ganhou projeção na mídia nacional, nós traduzimos para
as diversas etnias de Roraima, no seu idioma materno, o que era o zoneamento ecológico e econômico, para eles entenderem que era fora das terras indígenas, que era nas terras remanescentes do Estado para a produção, que mesmo da área ali de demarcação tem uma faixa de amortecimento de 3 quilômetros, mantendo distância da faixa ali das áreas indígenas, e que nenhum direito deles seria prejudicado. Agora, Roraima precisa de terras também para produzir. E mesmo nas áreas, tirando ali áreas montanhosas, áreas que não estão aptas para a produção, o que sobra para o estado de Roraima, a metade ainda tem que ser preservado por conta justamente do Código Florestal. Dessa forma, nós precisamos o quê? Ter um equilíbrio. Nós não podemos desenvolver economicamente o nosso estado, que tem vocação para a agroindustrialização, sem termos terras para produzir. E os próprios indígenas dependem da produção e do crescimento econômico do estado de Roraima, por quê? Se Roraima ir mal, os principais serviços não são prestados. A União não faz educação indígena, embora seja obrigação da União. Assim como assumiu a saúde indígena, deveria estar presente dentro das terras indígenas, provendo a educação indígena, e não faz. Quem paga tudo é o estado de Roraima, que não recebe 1 centavo de dinheiro federal no Fundeb. Só 4 estados não recebem dinheiro federal no Fundeb: São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Roraima. 3 estados ricos e um pobre, que é o estado de Roraima, que banca mais de 400 escolas indígenas. Inclusive, dentro da terra indígena Yanomami, nós temos 9 escolas que estão dentro do território do Amazonas, que o Amazonas não custeia, não dá 1 centavo, o governo federal não dá 1 centavo, e quem paga tudo é o estado de Roraima. Então, o que eu expliquei a vida toda para eles, e fui para dentro da Assembleia Geral dos Povos Indígenas, inclusive debater com eles ainda em 2019. Olha, vocês não podem querer travar o desenvolvimento de Roraima, vocês já têm terra suficiente. Porque se não ficar nada para produzir, o Estado não arrecadar, vocês não vão ter educação, vocês não vão ter estrada, não vão ter o governador investindo no projeto do milho, não vão ter o governo ali investindo nas estradas, dentro das terras indígenas, não vão ter desenvolvimento. E a gente começou a fazer essa construção, levando essa consciência para dentro. Agora, de maneira irresponsável, a ministra Marina criar insegurança jurídica no nosso estado, falando em novas demarcações, e um estado que sofreu tanto, que inclusive quebrou por conta da irresponsabilidade também do governo federal para com o estado de Roraima, não pode agora, neste momento, criar ainda mais insegurança quando a gente recupera o estado de Roraima. Então nós somos absolutamente contrários a qualquer tipo de nova demarcação no estado, deixando claro que nós respeitamos os direitos indígenas, que temos trabalhado inclusive para o desenvolvimento sustentável dos nossos indígenas, debatemos o zoneamento ecológico e econômico, fizemos toda uma construção em conjunto com eles e levando ao conhecimento o que realmente representava tudo isso em todo o contexto, de forma que o Estado pudesse continuar prestando esse apoio. E está aí. Hoje o projeto do milho é um sucesso, as estradas que estavam lá há muitos anos abandonadas foram recuperadas, pontes foram recuperadas, tudo dentro de área indígena, tanto que o governador Denário foi o mais votado pelos indígenas. Né? Isso é fato. Não é fake, é fato. Com relação à imigração, o governo federal precisa retomar ali a força-tarefa de segurança pública na fronteira. Tínhamos um trabalho integrado, coordenado pela Polícia Federal, inclusive fazendo com que diversos criminosos, que tem muita gente boa, tem. Não estou aqui dizendo que o povo venezuelano é composto por criminosos, mas veio muito criminoso de lá para cá. Né? Isso é fato. E nós tínhamos ali uma barreira, ali na balança, foi uma cooperação que eu fiz também como secretário da Fazenda com as Forças de Segurança do Estado e com a Polícia Federal, fazendo um trabalho ali de filtro, um funil, pegando a identidade de todo mundo, verificando no banco de dados, da Interpol, das polícias, tal, quem era quem. Isso não está funcionando. Inclusive eu estava conversando mais cedo com o procurador Fábio Stica, procurador-geral do Ministério Público do Estado, que há necessidade de cobrarmos do Ministério da Justiça uma posição mais efetiva em relação à retomada desse trabalho ali em Pacaraima. Então, minha posição e a posição do nosso partido com relação a essa entrada desenfreada é que nós precisamos de um filtro, quando mínimo. Quando mínimo. Sabemos que essa entrada é algo de responsabilidade do governo federal, que as nossas leis federais brasileiras são muito leves, muito brandas, entra, já tira ali o documento e tal. Tudo bem,
que a gente continue aí cooperando, que faça interiorização, mas que Roraima não pague o preço como já pagou ali em 2016, em 2017, com entrada desenfreada, com aumento da criminalidade, que graças ao trabalho também de fortalecimento das forças de segurança pública, inclusive do programa Polícia da Rua, do Jonathan, do governador, do Messias, nós conseguimos investir nas forças policiais e tivemos uma redução muito grande. Mas a gente não pode descuidar, senão a coisa vai ladeira abaixo. Então a gente precisa, na realidade, tratar tudo isso com muito cuidado. E por fim, a situação dos garimpeiros, o governo federal precisa entender que essa atividade é atividade histórica no estado de Roraima, que não é da noite para o dia que as pessoas vão tirar isso da cabeça. Você pega os nossos principais símbolos do estado, o brasão, né? A gente pega ali o hino de Roraima, né? Sua flora, o minério e a fauna são riquezas de grande valor. Né? Letra do nosso queridíssimo, saudoso Doval de Magalhães, de quem eu tenho a honra de sentar na cadeira dele hoje, na Academia Roraimense de Letras. Então, legal. Isso vem há mais de um século, a questão do garimpo em Roraima. Então, assim... a praça, né? Nossa praça. A praça, né? A principal é a Praça do Garimpeiro. Isso quer dizer que a gente seja a favor da atividade ilegal? Não. Não somos, mas o governo federal precisa regulamentar de alguma maneira, não é apenas penalizar. Que pais e mães de família que foram incentivados, inclusive muitos pressionados pela pandemia na época, muitos pressionados pela necessidade de ganhar o pão de cada dia, foi sendo estimulado e foi entrando. E da noite para o dia todo mundo virou criminoso. A gente precisa cuidar das pessoas. A gente não pode virar as costas para a população brasileira, né, fazer de conta que não foi estimulado, que as pessoas historicamente não tinham o hábito de entrar no garimpo, e agora simplesmente virar as costas para essa população. Vão estar lá dentro agora de forma mais rigorosa, retirando de área indígena, pressionando, não é, fazendo o trabalho institucional do governo federal. Tudo bem, mas qual é o caminho para essas pessoas? Não é? Qual é a contrapartida? Qual é a alternativa? O que eles vão fazer da vida? Isso precisa ser definido pelo governo federal. Fato. A gente chega aqui no final já do nosso programa. Eu vou fazer uma última pergunta para depois a gente entrar nas tuas considerações finais. Marco Jorge é um líder partidário e é hoje um deputado estadual, um mandatário. Você está num partido que tem hoje como líder o senador Messias de Jesus. Eu queria ouvir do deputado Marco Jorge como o senhor avalia a biografia e a história e a atuação do senador Messias de Jesus. Messias é nosso orgulho no Republicanos, né? Imagine, um líder estudantil do sul do estado de Roraima se elege vereador do município de São João da Baliza, município também fundado ali pela família do próprio Messias, e começa a se destacar dentro do estado de Roraima, se torna o presidente da Assembleia Legislativa por 8 anos de mandato, faz ali todo um trabalho político no estado, se consolidando como divisor de águas, como um dos principais líderes políticos da história de Roraima. Então é motivo de muito orgulho poder não apenas conviver com o senador Messias dentro do nosso partido, mas também com um amigo, com o meu compadre, com uma pessoa preocupada com o desenvolvimento de Roraima, com aquele que todos os finais de semana está lá na ponta, está nos municípios, está conversando com as pessoas. Veja que ontem mesmo nós estávamos lá em Alto Alegre, num torneio de futebol feminino envolvendo as comunidades do município de Alto Alegre. Estava lá time do Recrear, da Barata, lá do Sucuba, que foi campeão, de todo o interior do Raimundão, né, da comunidade do Raimundão. Então, esse é o Messias, é um cara do povo, um sujeito simples, que nunca deixou subir para a cabeça as funções que ele ocupou, ou que mesmo agora, né, como senador da República e pai de um ministro do TCU, não tem deixado jamais. Pelo contrário, o que está na cabeça dele é sempre o melhor para a população de Roraima, e isso é motivo de orgulho. Deputado Marco Jorge, obrigado pela sua presença. O nosso programa está muito honrado. Eu vou lhe estender para mais outros programas. A gente vai construir uma parceria
onde o Fatos Não Esquecidos vai estar ali na Assembleia Legislativa acompanhando o seu mandato. Eu já tinha dito em uma outra oportunidade que o senhor está sendo uma das maiores promessas da Assembleia Legislativa, pela qualidade, pela sua capacidade, pelo ser humano que você é, seu jeito simples de uma inteligência extraordinária. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento em nome de todos os nossos ouvintes e dizer que o Marco Jorge é isso, essa generosidade em pessoa, e num programa tão simples, ele vem aqui, expõe, dá uma aula de conhecimento e nos deixa muito orgulhosos. E eu sou muito orgulhoso de morar no estado de Roraima e de ter um representante na Assembleia Legislativa do seu nível. Honesto, competente, bem intencionado e capaz e, acima de tudo, que ama o estado de Roraima. Então eu quero aqui lhe agradecer pela sua generosidade de estar aqui e abrir aqui o espaço para você deixar suas considerações. Muito obrigado, Fará. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. É importantíssimo levarmos informação para a sociedade, principalmente ali a boa informação, né? Fazer o bom debate, porque ninguém precisa concordar com a linha de raciocínio de todo mundo, mas é importante que a gente tenha em mente que a democracia só se constrói com debate. E com bom debate, você tem cumprido esse papel aqui no Fatos Não Esquecidos. E eu quero me colocar à disposição para voltar aqui quantas vezes for necessário. Com relação à atuação na Assembleia Legislativa, eu cheguei com muita humildade, entendo que aquela casa é uma casa colegiada, que é composta por 24 cabeças pensantes, que no todo fazem toda essa construção em conjunto conosco, né, com a condução do presidente Sampaio e com a boa discussão também de projetos. Nada do que eu falei aqui de projeto que eu apresentei, se não tivesse o apoio dos colegas parlamentares, se tornaria lei ou virá a se tornar lei se não tiver o apoio de todos eles. Então, tenho ali também não apenas a certeza do apoio para tudo aquilo que foi importante para o Estado, como também deixo muito claro, por onde eu passo, que o nosso trabalho é um trabalho conjunto, um trabalho voltado para a sociedade. Do que depender de mim, vou continuar do mesmo jeito, como sempre estive, porque entendo que função pública é passageira, é absolutamente passageira, e que a gente precisa, na realidade, preservar as nossas origens, preservar a família e preservar as boas amizades, porque na vida o que mais importa é isso. Como já dizia meu avô, quando a gente morre, o máximo que a gente pode levar é terra no peito. Então a gente precisa ter a consciência de que enquanto a gente estiver aqui, nesta vida terrena, sob a permissão de Deus, né, e com as bênçãos dele, a gente precisa, na realidade, ter em mente que quem não vive para servir, não serve para viver. E é isso que eu quero continuar fazendo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. E eu quero também agora agradecer a você pela a sua audiência. E como sempre, a gente termina o nosso programa sempre com uma frase. Ah? E falar nisso, vamos dar uma moral aí pra gente aí, faz um like aí e se inscreva no nosso programa. Eu quero agradecer aqui a audiência de todos vocês. Lá em Mucajaí, a Vilma Rufino, que ela é diretora de uma escola, o Chiquinho, é lá do Republicano, né? Do Republicano, nosso pré-candidato a prefeito lá em Mucajaí. Prefeito. Eles estão com uma galera lá lhe assistindo, dando moral aqui. Grande abraço para o município de Mucajaí. Mucajaí, bravo Mucajaí, que me honrou como deputado estadual mais votado do município. E olha que o Chiquinho, a pré-campanha dele está tomando um corpo. Eu acho que o PRB vai ter um prefeito ali, viu? Tem tudo para ter um prefeito ali. Com as bênçãos de Deus. Ele está fazendo a construção com muita amizade, com muita humildade, com muito pé no chão, em busca ali, obviamente, de fazer a boa discussão dentro do município de Mucajaí. E eu não tenho dúvida que com humildade, né, ele vai longe e terá, com toda certeza, aí, todo o nosso apoio, o apoio do Republicanos. Se o Chiquinho se juntar com o Cocada, vai ser doce Mucajaí. Eu quero aqui pedir aqui a vocês, deixar aqui a minha gratidão por vocês terem acompanhado aqui o nosso programa e vou encerrar justamente aqui me socorrendo de Martin Luther King. Ele disse: eu ainda tenho um sonho,
É por isso que o homem, a mulher, nós sempre precisamos, nos momentos mais difíceis, ter a capacidade de sonhar. Porque aqueles que sonham são capazes de construir um novo país. E Raul Seixas disse que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é uma realidade. E que todos nós sonhamos com um estado de Roraima muito melhor. Eu sou Fará Mesquita e isso é fato, não é fake.